Em 1808, influenciado pelo pensamento racional e mecânico da época, John Dalton consolidou a primeira teoria atômica com base experimental. Para Dalton, o átomo era a menor unidade da matéria, uma esfera maciça, impenetrável e indestrutível, conceito que ficou popularmente conhecido como o modelo da bola de bilhar. Nesse panorama, os átomos eram neutros e não possuíam nenhuma estrutura interna ou partículas subatômicas. Esse foi o primeiro modelo científico buscando responder à pergunta: afinal, do que é feita a matéria? A teoria atômica proposta por Dalton representou uma verdadeira revolução científica. Essa ideia permitiu explicar as leis ponderais, consolidou as bases da química moderna e, durante décadas, o modelo de Dalton foi amplamente aceito, pois explicava satisfatoriamente os fenômenos químicos conhecidos na época. No entanto, no século XIX, com o avanço da física experimental, novas descobertas começaram a revelar que a matéria era muito mais complexa do que se imaginava e que certos fenômenos que o modelo rígido de Dalton simplesmente não conseguia explicar. Um dos fatores mais importantes para essa mudança foi o desenvolvimento da eletricidade e do eletromagnetismo. Em 1820, os experimentos de Hans Christian Ørsted demonstraram a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Sua descoberta foi o ponto de partida fundamental para que, quase 80 anos depois, J. J. Thomson pudesse revolucionar a física com seu modelo do pudim de passas. Embora Ørsted não estivesse pensando em átomos, ele abriu as portas do eletromagnetismo, a ferramenta exata que Thomson precisava para enxergar o elétron. Para entender a fundo o que Hans Christian Ørsted descobriu em 1820, precisamos voltar para a época em que a eletricidade e o magnetismo eram tratados como dois fenômenos completamente distintos, sem nenhuma relação entre si. A eletricidade era vista como algo ligado a raios e correntes em fios. Já o magnetismo era associado a ímãs naturais e à orientação de bússolas. Seu experimento foi um daqueles momentos de acaso planejado que mudaram completamente a história da ciência. Durante uma aula para seus alunos, ele montou um circuito simples, uma pilha, bateria da época, conectada a um fio condutor. Próximo a esse fio, ele posicionou uma bússola magnética comum. O fenômeno aconteceu em duas etapas bem distintas. Num primeiro momento, com o circuito desligado, sem passar corrente elétrica, a agulha da bússola apontava normalmente para o norte magnético da Terra, perfeitamente alinhada. O fio estava ali perto, mas nada acontecia. Porém, no momento em que ele fechou o circuito e a corrente elétrica começou a fluir pelo fio, a agulha da bússola girou abruptamente, posicionando-se de forma quase perpendicular ao fio. Quando ele desligava a corrente, a agulha simplesmente voltava a apontar para o norte. E por que isso é algo tão revolucionário? A agulha de uma bússola é essencialmente um pequeno ímã. Pela física clássica, um ímã só se move se interagir com outro campo magnético. Se a agulha se moveu quando a corrente elétrica passou pelo fio, a conclusão lógica e inevitável era: a própria corrente elétrica estava gerando um campo magnético. As leis da eletrólise de Michael Faraday, apresentado na década de 1830, foram os primeiros sinais claros de que o átomo não poderia ser uma esfera maciça e indivisível, como defendia John Dalton, pois a eletricidade não era apenas um fluido externo que corria por fios, mas sim parte integrante da própria estrutura da matéria. Em seus experimentos, ele inseriu dois bastões condutores, eletrodos conectados a uma bateria na solução. Um ficou positivo, anodo, e o outro ficou negativo, catodo. A partir daí, elementos químicos específicos começaram a se depositar ou a se liberar em forma de gás puramente nos eletrodos. Por exemplo, ao eletrolizar o cloreto de sódio fundido,
o cloro gasoso saía no polo positivo e o sódio metálico se isolava no polo negativo. Isso indicava fortemente que a matéria e a eletricidade estavam intimamente ligadas, sugerindo que os átomos deveriam ter algum tipo de comportamento elétrico, ou seja, a eletricidade estava ligada ao comportamento da matéria, sugerindo que as ligações que unem os átomos são de natureza elétrica. Além disso, Faraday também percebeu que a massa de substância liberada no eletrodo era diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que passava pela solução. Essas descobertas despertou uma questão fundamental na época. Se a matéria poderia interagir com cargas elétricas, talvez ela não fosse constituída por partículas totalmente indivisíveis. E outra observação na época era que a fricção entre certos materiais gerava carga elétrica. A eletrização por atrito já era conhecido desde a Grécia Antiga, quando Tales de Mileto esfregava o âmbar na pele de animais e conseguia atrair pequenos pedaços de palha. Porém, se o átomo de Dalton realmente uma esfera maciça, indivisível e perfeitamente neutra, a eletricidade por atrito seria algo impossível. Não haveria de onde tirar cargas elétricas, pois o átomo seria como uma bola de bilhar microscópica, rígida e imutável. E as faíscas elétricas percebidas simplesmente não teriam uma origem bem definida. Antes da descoberta do elétron, um importante passo foi dado pelo cientista alemão Heinrich Geissler. Em 1857, ele desenvolve um tubo de vidro muito especial, conhecido como tubo de Geissler. Esse tubo era totalmente selado e continha um gás em baixa pressão. Em suas extremidades, havia 2 eletrodos metálicos ligados a uma fonte de alta tensão. Quando a eletricidade atravessava o gás, acontecia algo surpreendente. O interior do tubo começava a brilhar. E mais interessante ainda era que cada gás emitia uma cor diferente. O neônio produzia uma luz vermelho alaranjada. O hidrogênio brilhava em tons rosa avermelhado. O hélio emitia uma luz amarela e o argônio apresentava uma coloração violeta azulada. Naquela época, ninguém sabia exatamente por que isso estava acontecendo. Mas esse fenômeno revelou uma pista extremamente importante. Os átomos eram capazes de absorver energia e depois liberá-la na forma de luz. Isso indicava que o átomo não era tão simples quanto se imaginava. Os tubos de Geissler tornaram-se uma ferramenta fundamental para os cientistas estudarem como a eletricidade se comportava dentro dos gases. Como eles, foi possível investigar 3 aspectos principais: a condução elétrica em gases, a emissão de luz e a interação entre a eletricidade e a matéria. Esses experimentos mostraram que, em determinadas condições, os gases deixavam de ser eletricamente neutros. Havia algo transportando carga elétrica em seu interior. E essa descoberta desperta a curiosidade de muitos pesquisadores e abre caminho para experimentos ainda mais avançados. Poucos anos depois, surgiria uma versão aperfeiçoada desse equipamento, o tubo de Crookes, que levaria à descoberta dos raios catódicos e, finalmente, a do elétron. Foi esse conjunto de descobertas que começou a derrubar a ideia de que o átomo era indivisível, preparando o caminho para o modelo de J.J. Thomson. E trabalhando com os recém-inventados tubos de Geissler, Julius Plicker realiza na década de 1850 experimentos que revelaram um fenômeno intrigante. Ao reduzir cada vez mais a pressão do gás dentro do tubo de Geissler e aplicar uma tensão muito alta, ele observou que o brilho do gás diminuía gradualmente e surgia uma luminescência esverdeada na parede do vidro, oposta ao cátodo. Essas observações mostravam que algo estava saindo do cátodo e viajando em linha reta até atingir o vidro do tubo. Embora Plicker não soubesse exatamente o que era esse fenômeno, ele foi o primeiro cientista a observar e registrar experimentalmente os raios catódicos. Mas a descoberta fundamental foi que, ao aproximar um ímã,
do tubo, Plinker observou que a posição daquela luz verde no vidro se movia. Ele descobriu que esses raios invisíveis podiam ser desviados por um campo magnético. Ele até conseguiu mapear as linhas de força magnética observando o comportamento do brilho. Isso significava que algo dentro do tubo estava sendo afetado pelo campo magnético. Essa foi a primeira evidência experimental que os raios que saíam do cátodo não eram simplesmente luz comum. A luz visível não sofre desvios significativos por um campo magnético, mas os fenômenos observados por Plinker claramente sofriam. E essa observação abriu uma questão fundamental. O que exatamente estava saindo do cátodo? Após os experimentos pioneiros de Julius Plinker, seu aluno Johannes Hittorf deu um passo decisivo na investigação dos raios catódicos. Ele realizou uma experiência muito simples, mas extremamente reveladora. Ele colocou uma pequena cruz metálica entre o cátodo e a parede de vidro do tubo e aplicou uma alta tensão elétrica. O resultado foi surpreendente. A cruz projetou uma sombra perfeitamente nítida sobre a parede fluorescente do tubo. A única explicação possível para isso era que os raios emitidos pelo cátodo estavam se deslocando em linha reta. Se eles se espalhassem em todas as direções, não seria possível formar uma sombra tão bem definida. E essa foi uma descoberta extremamente importante, pois forneceu uma das primeiras evidências de que os raios catódicos se comportavam como um feixe de partículas, e não apenas como um fenômeno luminoso. Hittorf também percebeu que, ao atingir as paredes de vidro do tubo, esses raios produziam um brilho intenso. E hoje sabemos que isso acontece porque os elétrons transferem energia aos átomos do vidro, provocando o fenômeno da fluorescência. Na época, porém, esse brilho teve um papel fundamental. Ele permitiu que os cientistas visualizassem o caminho percorrido pelos raios dentro do tubo. Essas descobertas abriram caminho para uma nova etapa das pesquisas. Inspirado pelos resultados de Hittorf, William Crookes construiu tubos mais aperfeiçoados, com vácuos mais elevados, o que lhe permitiu investigar a natureza dos raios catódicos com uma precisão nunca antes alcançada. Os tubos utilizados por Geisler, Pückler e Hittorf ainda continham uma quantidade relativamente grande de gás em seu interior, e essa condição dificultava a observação dos fenômenos que ocorriam próximo ao cátodo, pois as inúmeras colisões entre as partículas do gás e os raios catódicos mascaravam parte do comportamento desse feixe invisível. Foi então que William Crookes promoveu um avanço decisivo. Ao aperfeiçoar as bombas de vácuo da época, ele conseguiu reduzir drasticamente a pressão dentro dos tubos, alcançando um nível de vácuo muito superior ao obtido por seus antecessores. Com muito menos moléculas de gás presentes, a interferência sobre os raios catódicos praticamente desapareceu, e pela primeira vez tornou-se possível observar suas propriedades de forma muito mais clara. Nesse vácuo extremo, o gás residual quase deixa de emitir luz. É o chamado espaço escuro de Hittorf. Se expande até ocupar praticamente todo o interior do tubo. Sem partículas para interromper sua trajetória, os raios catódicos passam a viajar em linha reta de uma extremidade à outra, atingindo diretamente a parede oposta do vidro. Uma das primeiras observações de Crookes foi justamente que o brilho aparecia sempre na região exatamente atingida pelo feixe. Essa constatação forneceu uma evidência importante que os raios catódicos não se espalhavam aleatoriamente, mas se propagavam com uma direção bem definida, viajando em linha reta pelo interior do tubo. E ao conseguir isolar os raios catódicos, William Crookes projetou uma série de tubos modificados, verdadeiros clássicos da história da física experimental. Por meio desses experimentos, ele demonstrou 4 características fundamentais desse misterioso feixe. A primeira característica
era que os raios catódicos possuíam energia cinética e massa. Para testar se os raios eram capazes de exercer força sobre o objeto, Crookes construiu um tubo contendo um pequeno moinho de palhetas leves de mica apoiado sobre um delicado trilho de vidro. E quando uma corrente elétrica era aplicada ao tubo, os raios catódicos atingiam as palhetas do moinho, fazendo-os girar e deslocar-se ao longo dos trilhos. Esse movimento fornecia uma evidência direta de que os raios transferiam energia e quantidade de movimento ao objeto. Dando continuidade às observações de Hittorf, Crookes aperfeiçoou o experimento da sombra utilizando a famosa cruz de Malta, onde o resultado demonstrava claramente que os raios catódicos se propagavam rigorosamente em linha reta, sem contornar obstáculos. Entretanto, Crookes foi além. Ele descobriu que os raios não apenas viajavam em linha reta, eles eram emitidos sempre perpendicularmente à superfície do cátodo, independentemente da posição ocupada pelo anodo. E para compreender a importância dessa descoberta, basta compará-la com o comportamento da eletricidade em condições normais. Em um circuito elétrico ou em descargas atmosféricas, como um raio durante a tempestade, as cargas elétricas seguem continuamente em direção ao polo oposto. Se a posição do polo positivo for alterada, o caminho percorrido pela corrente elétrica também muda para alcançá-lo. Nos tubos de Crookes, porém, ocorria um fenômeno completamente diferente. Como o interior do tubo estava submetido a um vácuo extremamente elevado, os raios catódicos não se comportavam como uma corrente elétrica comum. Em vez de serem continuamente atraídos pelo anodo, eles eram lançados para frente como um projétil disparado por um canhão, seguindo uma trajetória retilínea exatamente perpendicular à superfície do cátodo. E para comprovar esse comportamento, Crookes construiu tubos em que o anodo era colocado em posições incomuns, como em uma ramificação lateral, na parte superior ou inferior do tubo, em vez de ficar diretamente em frente ao cátodo. E o resultado foi surpreendente. Se os raios catódicos fossem apenas uma corrente elétrica comum, eles deveriam desviar sua trajetória para alcançar o anodo. No entanto, isso não acontecia. Os raios eram emitidos perpendicularmente ao cátodo, atravessavam a região onde estava o anodo sem sofrer desvios significativos e atingiam a parede oposta do tubo, produzindo uma intensa fluorescência. Esse comportamento é compatível com um feixe de partículas em movimento e não com uma corrente elétrica difusa que simplesmente acompanha o caminho até o polo positivo. Crookes deu continuidade aos experimentos realizados por pesquisadores alemães ao submeter os raios catódicos à ação de campos magnéticos externos. Ao aproximar um ímã do tubo, ele observou que o feixe não seguia mais uma trajetória retilínea. Ele se curvava, mudava a direção e podia ser focalizado dependendo da intensidade da orientação do campo magnético. O comportamento era altamente previsível e reproduzível. Sempre que a posição dos polos do ímã era alterada, o feixe sofria um desvio correspondente, exatamente como ocorre com uma corrente elétrica submetida a um campo magnético. Os raios catódicos respondem então à ação do campo magnético, evidenciando que são constituídos por partículas eletricamente carregadas em movimento. Essa propriedade reforçava a ideia de que os raios catódicos não eram uma forma de luz, mas um feixe de partículas com carga elétrica. E para investigar o que acontecia quando os raios catódicos atingiam o material, Crookes desenvolveu um tubo com um cátodo côncavo, em formato semelhante a de um espelho parabólico. Esse formato concentrava todos os raios catódicos em um único ponto, onde ele posicionou uma fina folha de platina. O bombardeio intenso dos raios sobre a platina fazia com que ele aquecesse até ficar incandescente, e essa observação demonstrou que os raios catódicos transportavam energia e que, ao colidirem com a platina, sua energia cinética era convertida em energia térmica, elevando a temperatura do material até fazê-lo brilhar. E com isso, Crookes demonstra posteriormente que os raios produziam sombras,
transportavam energia, exerciam força mecânica e pareciam comportar-se como partículas. E quando Thomson começou a investigar os raios catódicos no laboratório Cavendish, ele estava estudando os raios catódicos em tubos de vidro sob vácuo. A física europeia estava dividida. Os cientistas alemães, como Hertz, achavam que os raios eram ondas no éter. Já os cientistas britânicos, como Crookes e o próprio Thomson, acreditavam que eram partículas carregadas negativamente. Havia um grande debate na época. Esses raios eram ondas como a luz ou partículas com massa? E para resolver esse mistério, Thomson usou justamente o princípio do eletromagnetismo herdado das descobertas de Ørsted. E quando Thomson começou seus experimentos com raios catódicos em 1897, o cenário científico já estava maduro graças aos experimentos de Faraday. Thomson sabia que a matéria interagia com a eletricidade, mas faltava isolar essa carga do resto do átomo. Ele não estava apenas estudando uma luz misteriosa no tubo de vácuo. Ele sabia que aqueles raios catódicos poderiam ser os mesmos componentes elétricos que Faraday viu agindo nas suas soluções químicas. Ele aplicou um campo elétrico e um campo magnético simultaneamente sobre os raios catódicos. E como resultado, ele observou que o campo elétrico desviava os raios em uma direção e o campo magnético, graças à relação eletromagnética, os desviava numa outra. Só que ao invés de apenas observar o desvio, ele mediu matematicamente o raio de curvatura que o campo magnético causava nos raios. Thomson usou a deflexão magnética que Plunker havia descoberto, só que de forma quantitativa, combinando o desvio magnético descoberto com o desvio elétrico, usando uma placa carregada eletricamente. E ao equilibrar perfeitamente essas duas forças, ele conseguiu calcular a velocidade dos raios e, crucialmente, a razão entre a carga elétrica e a massa dessa partícula. E em seu estudo, ele observou que os raios sofriam desvios característicos de partículas carregadas negativamente. Só que mais impressionante ainda eram que essas partículas pareciam independentemente do gás utilizado no tubo ou do material dos eletrodos. E dessa forma, graças à propriedade da deflexão magnética, Thomson provou que os raios catódicos não eram ondas, mas sim partículas carregadas negativamente e que eram milhares de vezes mais leves que o átomo de hidrogênio. E se Faraday provou que a eletricidade interagia com o interior da matéria, Thomson deu o passo final. Ao aplicar campos elétricos e magnéticos nos raios catódicos, ele arrancou os elétrons de dentro dos átomos do gás e mediu a sua massa, provando que os elétrons eram uma partícula subatômica. E como matéria ela é eletricamente neutra, algo que a eletrólise de Faraday também evidenciava, Thomson deduziu que se ele havia descoberto partículas negativas saindo do átomo, o restante do átomo obrigatoriamente deveria ter uma carga positiva, equivalente para equilibrar toda essa conta. E dessa forma, os fenômenos observados ao atritar dois materiais como vidro e seda haviam ganho finalmente uma explicação científica. Eletrizar um corpo por fricção nada mais é do que arrancar elétrons de um material e transferi-los para outro. O objeto que perde elétrons fica positivo e o que ganha fica negativo. Thomson, então, percebe que se era possível arrancar eletricidade da matéria apenas esfregando um corpo no outro, isso significava duas coisas. A eletricidade não estava fora do átomo, ela fazia parte da sua estrutura interna, e essa carga elétrica tinha que estar na periferia ou na superfície do átomo, fracamente ligada, já que uma simples fricção era suficiente para removê-la. E essa descoberta teve um impacto profundo na ciência, pois se os elétrons faziam parte dos átomos, então o modelo de Dalton não poderia estar correto em sua afirmação que o átomo era indivisível. E pela primeira vez na história, havia evidências experimentais de que o átomo possuía uma estrutura interna. Assim, unindo a química elétrica de Faraday com a física de partícula dos raios catódicos, Thomson modelou o átomo como aquela esfera de carga positiva
recheada de elétrons negativos fixos em sua periferia. O modelo do pudim de passas, o primeiro modelo a abraçar a natureza elétrica da matéria, havia acabado de surgir. Sabendo que o atrito provava a existência de cargas elétricas dentro do átomo e que essas cargas eram negativas, Thomson precisou resolver o problema da neutralidade. A matéria, em seu estado normal, não dá choque e nem atrai as coisas sozinhas. Ela é neutra. E para justificar tanto o atrito quanto a neutralidade, Thomson abandonou de vez a ideia da bola de bilhar de Dalton e propôs o seu modelo. O átomo seria uma grande esfera gelatinosa ou fluida de carga positiva, e essa massa representaria a maior parte do tamanho e do peso do átomo. Seus elétrons, as cargas negativas, ficariam espalhados por essa massa positiva como passas em um pudim. E ao friccionar dois materiais, a força mecânica do atrito conseguia literalmente fazer as passas saltarem do pudim. O elétron saía do átomo de um material e entrava no átomo do outro. Assim, o simples ato de esfregar dois objetos e gerar uma faísca foi uma das maiores evidências práticas de que o átomo era divisível e composto por partículas elétricas. E a transição entre o modelo da bolinha de bilhar de Dalton e o do pudim de passas de Thomson representa uma das maiores transformações da história da física e da química, não sendo ela o resultado de uma única descoberta, mas da convergência de diversos avanços científicos do século XIX, especialmente no campo da eletricidade e do magnetismo e dos estudos dos raios catódicos. Foi o início da era da física subatômica e de uma nova compreensão sobre a estrutura íntima da matéria. Esse avanço abre caminho para novas descobertas, culminando posteriormente nos modelos de Rutherford, Bohr e, finalmente, na moderna teoria quântica do átomo. A busca para responder à pergunta do que é feita a matéria dá um salto gigantesco no final do século XIX com a descoberta do elétron, levando Thomson a propor o seu famoso modelo do pudim de passas, onde a ideia é de que o átomo seria uma esfera fluida de carga positiva recheada de elétrons. Entretanto, o avanço da ciência não para, e uma série de novas descobertas coloca essa visão à prova. O estudo da radioatividade, o isolamento das partículas alfa e, acima de tudo, o revolucionário experimento da folha de ouro conduzido por Ernest Rutherford revelaram algo surpreendente. A maioria das partículas atravessa a matéria como se ela fosse um espaço vazio, enquanto uma fração minúscula rebatia violentamente. Essa concentração extrema de massa e carga positiva em um ponto central tornava o modelo de Thomson insustentável. O pudim de passas precisava ser substituído por uma nova estrutura capaz de explicar a verdadeira anatomia do átomo, inaugurando dessa forma a era da física nuclear. Mas como esse novo modelo revolucionou nossa compreensão de matéria, nós veremos no nosso próximo vídeo. Até lá, um grande abraço!